ainda de pé, com a mão no teu coração, junto com o ministério, clama o dom do Espírito. Vem, vem Espírito. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, vem sobre nós. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Que a Virgem Maria, mãe de cada um de nós, mãe da igreja, nos proteja e nos guarde. Enquanto você senta, reza mais uma vez. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É uma alegria para mim e para todo o nosso Instituto Hesed estar junto com esses grandes leões da evangelização do nosso Brasil, com o Cáris fazendo parte dessa família, daqueles que com essa corrente de graça, cheios do dom do Espírito Santo, levam a palavra de Deus a tantos corações, e cada um de vocês, que lá onde vocês estão, levam e vivem a palavra de Deus, sob a força e a força do Espírito Santo. Essa última conferência que prepara o encerramento do nosso terceiro encontro, que vai acontecer, claro, com a Santa Missa, com Dom Mário, daqui a pouquinho, fala sobre a força do Espírito Santo. E como nós estamos cheios do Espírito, devemos levar essa palavra longe. E essa palavra tem que chegar a muitos corações e depende da nossa abertura de coração. Pega a sua Bíblia. Eu quero começar pregando sobre Atos dos Apóstolos, onde tudo começou. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, fala como era a vida dos primeiros cristãos, e se tem alguma coisa que nos motiva, como aqueles que fizeram experiência do batismo no Espírito Santo, é ler essa palavra e traduzir em vida. Diz a palavra de Deus: perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um, unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Palavra do Senhor. Essa palavra de Atos dos Apóstolos é a palavra da experiência dos primeiros discípulos, é a palavra do encontro que nós precisamos viver e reacender a chama cada vez mais das diversas expressões dessa corrente de graça, da qual eu faço parte, não é? A pessoa fala, mas Padre Emanuel Maria, o senhor também, claro, cada um de nós, e no nosso Instituto Hesed, por meio das nossas duas fundadoras, essa graça e essa corrente de graça chegou aqui. A gente ouvia há pouco a Kátia falando sobre os 60 anos da renovação. E é importante a gente lembrar quando começou tudo isso. A gente descobrir onde estão as nossas raízes. É importante a gente voltar lá atrás e buscar as raízes onde tudo começou. Era um encontro na Universidade de Duquesne, professores e estudantes queriam estudar os Atos dos Apóstolos. E naquele estudo começaram a ler a palavra de Deus e clamar o Espírito Santo. E naquele exato momento, o Espírito Santo escolheu para que aquela corrente de graças tomasse a igreja inteira. E cada um de nós fomos atingidos por essa corrente de graça.
E essa corrente de graça, agora, essa última pregação, é como um lançar para a gente continuar o ano inteiro incendiando os corações e semeando a esperança. Ali do lado, a gente está com o símbolo do jubileu, se somos peregrinos da esperança. E quantas vezes nas pessoas ao nosso lado parece que a esperança sumiu. Não é? Já tem 2 anos que eu estou vivendo aqui no estado de São Paulo, na cidade de Rio Claro. A gente abriu uma casa lá na Diocese de Piracicaba com muita alegria. A gente vai experimentando e, claro, das primeiras coisas que a gente fez foi começar um grupo de oração. Estamos lá juntos rezando. E quantas experiências de pessoas sem esperança. Quantas experiências que as pessoas batem a porta e não tem mais esperança na conversão do filho, não tem mais esperança em encontrar misericórdia, não tem mais esperança em talvez achar a minha vida não vale a pena. E nós que experimentamos o poder do Espírito, somos chamados a levar esperança para tantos corações, a sermos sinal de esperança e levarmos essa esperança e tocarmos o coração das pessoas como os primeiros cristãos. E eu quero propor para vocês aqui alguns pontos de meditação com base nessa palavra de Atos dos Apóstolos. Depois também Atos 4 fala também essa visão de conjunto, como eram os primeiros cristãos. Eu quero propor para vocês pontos de meditação para a gente olhar a estratégia do que a gente tem que fazer. Cristão e cristão que leva a palavra de Deus, não leva de qualquer jeito. A gente pega o que aconteceu aqui, experimenta aquilo na nossa vida e leva para os outros. Primeira palavra que eu quero falar é pregação. Atenção, às vezes a gente esquece que tudo começou com a pregação do querigma, falar sobre o amor de Deus, falar sobre o pecado, falar sobre a salvação, fé, conversão, vida comunitária. Tudo isso é aquilo que a gente precisa estar baseado. E cada um de nós, em um momento ou outro, encontrou com o momento da pregação. E quem tem o Espírito Santo não pode se calar. Essa esperança precisa ser proclamada e precisa ser alcançada. Olha, eu já não sou jovem, essa semana eu fiz aniversário, estou fazendo meio século de vida quase, não é? Fiz 48. Mas a minha experiência forte com Deus aconteceu, eu sou natural de Brasília e fui morar em BH. Lá em Belo Horizonte, vivia uma vida como outros jovens, um pouco sem Deus, e a missa de domingo, mas vivia o resto da semana sem lembrar de Deus. Vivia distante, só que eu conheci uma menina, que era uma menina fantástica. Não sei se vocês já viram alguma pessoa assim, que você chega e fala assim, nossa, vai chover. Ela diz, é uma bênção de Deus, não é? Olha, os agricultores estavam esperando. Nossa, eu estou com tanto sono. Aí ela fala assim, olha, mas eu te convido, vamos ali tomar um café que revigora as forças. Nossa, mas essa prova foi tão difícil. E ela fala, é bom que a gente precisa estudar mais. Sempre colocava a gente para cima. Eu falava, meu Deus, o que a Fernanda tem que ela é tão fantástica? A gente chega com qualquer coisa e ela transforma e leva a gente para cima. E um dia, conversando com a Fernanda, ela disse assim, eu aprendi isso com um amigo. E aí eu perguntei, que amigo é esse? Eu quero ficar amigo dele também. Ela sorriu e falou, é Jesus Cristo. Aí eu, quero ficar amigo dele também, não é? Então, conversa vai, conversa vem. Ela me convidou em 99 para participar de um encontro da Renovação Carismática, que ainda hoje existe, lá na Arquidiocese de Mariana, na cidade de Viçosa. E eu fui achando que ia encontrar uns gatos pingados lá, uns 20, 30, 40 jovens. A hora que eu cheguei na Universidade Federal, era um ônibus chegando, era gente de mochila, era gente de barraca, era gente de colchonete, um conversando com o outro. Olha, eu fiquei impactado. Eu falei, meu Deus, isso aqui existe. E aí a gente chegou lá no ginásio da Universidade Federal, era uma multidão, não sei quantos que estavam nessa época, talvez uns 1.000, 2.000 jovens, não sei, era gente demais, a maioria jovens, tinha famílias, jovens casais com meninos correndo para um lado para o outro, meninos dormindo no colchonete, e lá, o que começou a tocar o meu coração foi a pregação da palavra de Deus. Eu nunca tinha ouvido alguém pregar daquele jeito. Eu tinha participado de missa a minha vida inteira. Eu tinha feito várias experiências de ouvir alguém falando sobre a Bíblia, mas eu nunca tinha ouvido alguém pregar com parresia, alguém pregar com ousadia. Naquela vez, o pregador pregou de uma forma tão estupenda, extraordinária, que parecia que Jesus estava falando comigo. Vocês já foram num lugar onde tem onda forte? Eu morei um tempo em Fortaleza,
Só que eu não sei nadar bem no mar, não é? Mas quando a gente leva um golpe da onda, cai, pá, e aí levanta de novo, né? Aí vem outra onda, pá, de novo. Aí é o tempo de ficar em pé, pá, de novo. Pois o pregador fazia assim, era pá, e eu, meu Deus, o que é isso? Pá, pá, era golpe atrás de golpe. Essa experiência da pregação da palavra deve ser retomada de novo. Ainda que tenha 2.000 pessoas, como no Ceará, ainda que tenha 5 pessoas no grupo de oração, pregar com ousadia. Pregar com parresia, pregar com determinação. Esse é o começo de tudo. Os apóstolos pregavam e pregavam essa palavra, e essa palavra chegou a muitos corações. Está escrito lá, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com coragem a palavra de Deus. Atos 4:31. Então, a ousadia da pregação ataca o nosso coração, semear a esperança com ousadia. Não para anunciar a nós, mas anunciar a Cristo no poder do Espírito Santo. Depois, outro ponto para a gente pegar como sinal daquilo que Deus está pedindo para cada um de nós, é o sinal da graça de Deus. A gente está aqui no caris. Caris é graça, é carisma, mas também é graça. Graça que é nos dada. Jesus disse, de graça recebestes, de graça deveis dar. E essa esperança da graça chega quando Deus age sem os nossos méritos. É a graça de Deus que se manifesta. E por isso é tão importante a gente receber e pedir os carismas. Eu quero um carisma para quê? Para que por meio da graça chegue a uns corações. Esse dia eu estava lá no Ceará e foi essa a primeira pregação, me lembro perfeitamente como se fosse hoje. Ele pregou sobre o mistério e o amor de Deus e foi uma pregação altamente poderosa. E depois começou um momento de oração. Eu nunca tinha participado de um momento como aquele, aquela multidão cantando, tocando o ministério de música na unção, na bateria, tocando. Olha, rapaz, foi um negócio impactante. E naquela hora ele começou a rezar pedindo o batismo no Espírito Santo. E pedindo uma experiência forte com o Espírito Santo. Eu não sabia o que era isso, mas de repente era como se eu não estivesse mais lá. Eu não via mais ninguém do meu lado, meus amigos, eu fui com a Fernanda, fui com a Marilane, fui com meu irmão, estávamos nós, esse grupo pequeno lá que tinha vindo de BH para Viçosa, estávamos lá e de repente eu não vi mais nada. Eu vi como se fosse o trono de Deus. Cada um tem uma experiência de batismo diferente. A minha foi assim, vi o trono de Deus, vi a Santíssima Trindade, como foi eu não sei, era uma luz, era um mistério de amor, e eu vi a Nossa Senhora adorando a eles de joelhos. E de repente alguém colocou a mão no meu ombro e falou, vamos adorar também. Eu me coloquei de joelhos e naquela hora eu sei que alguém, sei lá quem, colocou as mãos e impôs as mãos sobre mim. Eu tinha aquela história de homem não chora, não é? Naquela história eu nunca tinha chorado. E de repente parece que foi destampado ali, abriu as torneiras e eu comecei a chorar. E eu chorei por 3 horas seguidas. Ininterruptamente, acabou a pregação, todo mundo saiu do ginásio e eu lá, sentado de joelho, chorando. A minha amiga Marilane olhou para mim e falou assim, você está bem? Eu disse, não. Ela perguntou, o que aconteceu? Eu, não sei. E chorava, experimentando o amor de Deus. Depois eu estudando na renovação, ouvi que aquilo é o que se chama de batismo das lágrimas, não é? Foi um batismo extraordinário. A graça de Deus agiu, por quê? Porque um pregador conduziu um momento de oração, a graça de Deus agiu, porque servos impuseram as mãos e clamaram a graça, e a graça da transformação aconteceu no meu coração. Porque um homem se decidiu a pregar, porque um grupo se decidiu a clamar a graça aconteceu, e essa graça continua acontecendo hoje nos nossos grupos de oração, porque o Espírito Santo continua soprando. Quando eu cheguei em Rio Claro, muitas pessoas disseram, olha, Rio Claro é uma cidade difícil, as pessoas não têm costume de rezar, há um peso espiritual por causa disso e disso, daquilo, falaram de tudo que tinha acontecido na cidade, de tudo que estava acontecendo na cidade. Eu falei, vamos começar, se Deus nos trouxe aqui é para fazer alguma coisa. E começamos a orar. Olha, gente, quanta bênção de Deus a gente está testemunhando. Daqui a pouco eu vou contar para vocês o que tem acontecido de graça. E isso é fruto do Espírito Santo. Então,
Primeiro, pregação. Segundo, a graça de Deus. Não esqueça que você é testemunho da graça. Você foi alcançado pela graça e você deve ser canal de graça. O Espírito Santo deve passar por nós. Desde a minha ordenação eu tenho experimentado isso. O sacerdote é aquele que a graça passa por meio dele e vai para o outro, como um cano. E assim deve ser cada pessoa alcançada também pelo Espírito Santo. Recebeu o toque do Espírito Santo, leva para os outros. Depois, claro, a gente deve pregar com poder. Olha o que diz os Atos dos Apóstolos: recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós. Atos 1:18, e sereis minha testemunha. Às vezes a gente acha que o poder de Deus é só para alguém, sei lá, como o Padre Rufus, Monsenhor Jonas Abib, ou talvez para pregadores que tenham um ministério específico disso ou daquilo, que sejam tão conhecidos disso ou daquilo. Gente, o poder de Deus é dado para você, batizado, que vive na graça de Deus. Eu conto para vocês uma história esses dias de uma jovem que partilhou comigo. Eu fiquei chocado como é o poder de Deus, e às vezes a gente esquece o quanto Deus pode fazer se a gente se deixar agir no meio deles. É uma mulher do grupo de oração, uma jovem, sabe quantos anos que ela tinha? 22. Ela estava em oração com os amigos do grupo de oração, e no momento de oração Deus falou com ela: você precisa dar uma palavra de ciência para uma pessoa na rua. Ela falou: o quê? E o Espírito Santo insistiu: sim, uma palavra de ciência para uma pessoa na rua. E a palavra é assim: você vai sair na rua em determinada hora e você vai procurar aquelas pessoas que estão caminhando juntas em dois. E quando você encontrar, você corre lá e fala com essa pessoa do amor de Deus, e fala com essa pessoa como eu a amo. E ela falou assim: mas eu estou louco. E o Espírito Santo insistia. Eu estou louca. E o Espírito Santo insistia com ela. Às vezes a gente acha e fica preso pelo respeito humano. Dá um chute logo nesse respeito humano e vai-se embora. Vai com a graça de Deus. Ela falou, os meninos do grupo de oração dela impuseram as mãos sobre ela, rezaram, e ela pronto, vou na graça e no poder de Deus. Saiu na rua. Estava andando na rua e era só gente sozinha, um no telefone, outra passando, tinha uma mulher passando de lá, tinha um homem passando de cá. E aí o Espírito Santo tinha falado com ela que eram duas pessoas. De repente ela estava na avenida de um lado da calçada e viu do outro lado dois homens andando juntos. Ela falou: meu Deus, está lá. E aí ela falou: eu tenho que ir. O Espírito Santo soprou e ela atravessou fora da faixa, em tempo de ser atropelada. Mas saiu correndo e chegou no outro lado para poder falar com aqueles dois homens. Só que a hora que ela parou, eram dois homens muito grandes e um deles estava tatuado. Não sei se vocês já viram essas tatuagens que a pessoa, da cabeça, pescoço, braço, tudo, era uma pessoa completamente tatuada. Ela parou e deu aquele medo. Meu Deus, que coisa mais maluca, eu vou dizer essa palavra de ciência. Mas aí ela falou, o Espírito Santo soprou, ela disse: eu não posso ser covarde, mas eu tenho que ter ousadia. E ela chegou, atravessou a rua, parou eles e, correndo, para poder não desanimar, falou assim: olha, eu sou uma serva de Deus, eu sou cristã, e eu quero dar uma palavra para vocês, uma palavra que o Espírito Santo me soprou no meu grupo de oração, que vocês são amados por Deus, vocês são especiais para Deus. Jesus morreu e deu a vida, e ela falou ali, em 2 minutinhos, o querigma, pá, 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 pá. E os homens pararam diante dela. Ela falou: depois um desses vai me assassinar. Ela disse que um deles tinha cara de assassino. Ela falou: meu Deus, o que vai acontecer? Mas eles foram muito gentis, ela disse. Eles olharam para ela e disse: minha irmã, isso é muito importante para nós. Nós estávamos presos e nós saímos da cadeia ontem. E eu estou indo ao encontro da minha mãe, que é a única pessoa que eu sei que me ama, e que me ama de todo o coração, e essa sua palavra vai mudar a minha vida. Olha o poder de Deus, e o poder de uma palavra de ciência. Olha o poder que vocês estão com esse poder na sua mão e no seu coração. Esse poder é para os outros. Imagina se ela tivesse ficado com receio: isso aqui é coisa da minha cabeça. O Espírito Santo havia dito no grupo de oração:
Ah, se ela ficasse e parasse diante do homem tatuado e chegasse, meu Deus, o que eu vou dizer? Mas a ousadia e o poder de Deus fizeram com que uma alma fosse alcançada pela graça de Deus de forma extraordinária. Mas isso continua, além do poder de Deus, a gente precisa saber da doutrina, porque a gente não está aqui inventando coisa da nossa cabeça, não. Nós estamos apoiados naquilo que a igreja ensina. Pentecostes aconteceu e Pentecostes continua vivo, mas é tão importante a gente conhecer para não falar besteira. É importante a gente conhecer o catecismo da Igreja Católica, estar firme no que a igreja ensina há 2000 anos, porque nós somos filhos da igreja. E é por isso tão importante estudar. Depois que eu tive essas primeiras experiências com o Espírito Santo, lá em Viçosa, e também no grupo de oração, quando eu comecei a frequentar lá em BH, eu quis estudar. Falei, o que é isso? Aí eu perguntei para uma pessoa que era lá da antiga Secretaria Lucas, quem conhece já sabe, então o padre das antigas, não é? Eu era lá da Secretaria Lucas e a pessoa disse, olha, tem um livro muito bom, que é da Patty Mansfield. Ela estava na Universidade do Duquesne e ela escreveu um livro como um novo Pentecostes. O senhor, não falaram o senhor, né? Você tem que ler esse livro, não é? E aí eu peguei o livro e comecei a estudar. E lá ela falava da experiência, como as pessoas lá tocadas, como ela percebia o que o Espírito Santo fazia, essas coisas impressionantes, não é, que o Espírito Santo faz. Lá ela via que uma pessoa falava em francês, e que não sabia a língua francesa, e outra pessoa que era estudante de francês começou a estudar e a falar essas coisas em francês, e aí a graça aconteceu e eu comecei a estudar que isso que São Paulo fala em Coríntios, que isso que está nos Atos dos Apóstolos é pura história da igreja, é pura doutrina da igreja. Então, é importante a gente estudar. A gente não pode ser louquinho de Jesus, de achar que a gente vai estar com tudo no nosso coração. A gente precisa usar a nossa inteligência. Papa João Paulo II falava, fides et ratio, fé e razão, são duas asas que nos fazem voar. Mas, às vezes, claro, a gente precisa ter a humildade de saber que, às vezes, eu posso achar que uma coisa é certa, mas seguir aquilo que a igreja está ensinando. O padre Manzotti falava agora há pouco, eu não pude estar aqui ontem, estava com outros compromissos lá na minha cidade, mas a irmã disse que cada pregação era um novo ensinamento, cada encontro era uma nova oração, cada experiência com Deus, Deus estava derramando graças, e por isso a gente precisa ter humildade para aprender. Aliás, mais do que isso, não é? A humildade é o segredo do cristianismo. Por que nós chegamos tão longe em sermos a maior religião do mundo? Somos perseguidos e abençoamos. A carta de Ogneto diz, eles são perseguidos e ninguém sabe por que são tão perseguidos, mas eles abençoam os que os perseguem e eles não vivem como cidadãos deste mundo, embora vivam nesse mundo. Um dos primeiros documentos do cristianismo fala sobre a experiência de Pentecostes. E essa experiência precisa do nosso conhecimento. Mas além desse conhecimento, a gente precisa, claro, ter comunhão. E para isso que está o cáliz aqui. Para isso que cada um de nós se encontra aqui hoje, para ter comunhão. Olha o que diz os Atos dos Apóstolos. Todos os que acreditavam estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa comunhão é tão importante, porque às vezes a gente não consegue ficar firme sempre. Eu e vocês temos altos e baixos. E às vezes a gente enfrenta provas e provas difíceis. Partilho com vocês, quando eu comecei, o nosso grupo de oração funcionava na Fafiche. Grupo Carisma, ainda hoje existe, não é? Um dos grupos da Secretaria Lucas, hoje Movimento Universidades Renovadas, lá na UFMG. E funcionava lá na Fafiche. Às vezes a gente acha assim, o meu grupo de oração é muito rápido, demora 1h15, 1h30. Gente, o nosso grupo de oração lá era meia hora. Olha só, meia hora de grupo de oração, 5 minutos de acolhida e louvor, 5 minutos de oração. Depois de acolhida e louvor, 5 minutos de oração, 5 minutos de pregação da palavra de Deus. Acabava 5 minutos de pregação da palavra de Deus, mais 5 minutos de oração. Depois, 3 minutinhos de aviso, 5 minutos de fraternidade, corre para a aula de novo. Em alta velocidade. Gente,
desse grupo saíram tantos consagrados, tantos homens e mulheres de fé. Eu agora no Instituto Hesed, a Amanda Pinheiro, que é membro da comunidade Shalom, está lá na França, responsável lá na França. Quantas graças aconteceram de homens e mulheres que vivem hoje na graça de Deus, tocados por 5 minutos de comunhão. E eu me lembro de um dia muito específico, quando um dos membros do grupo estava arrasado, que ele tinha terminado um relacionamento de muito tempo, e ele chegou no grupo chorando, pedindo ajuda no grupo de oração. Olha, aquele grupo foi completamente diferente, porque a gente não fez outra coisa. Tinha a pregação, um dos servos tinha preparado a pregação, o Ministério de Música tinha preparado a oração, mas naquela hora a gente entendeu, precisa comunhão, e naquela hora o Espírito Santo disse para a coordenadora, vamos orar sobre ele. Ele ficou no meio, juntamos nós, éramos 12, 15 jovens, só jovens, estudantes da Fafiche, juntamos e começamos a orar por ele, pedindo palavras de profecia, palavras de ciência, falamos sobre a bênção, a graça de Deus. Ele foi profundamente tocado. E aquele jovem que participava de vez em quando começou a estar no grupo de oração, e a vitória dele foi tremenda, porque nós vivemos comunhão. Se essa comunhão acontece no grupo de oração, deve acontecer entre nós. Nós não somos iguais, e a corrente de graça gerou tantos carismas que estão aqui representados, tantos grupos de oração, tantos movimentos, tantos institutos novos que levam a palavra de Deus, mas isso só acontece quando nós temos comunhão. Atenção, porque há alguém que não quer comunhão. Quem é ele? É o diabo. Diabolos é o divisor. O diabo é o divisor que quer nos separar uns dos outros. E nós precisamos ter comunhão para levar a palavra de Deus mais longe. Nós precisamos ter essa comunhão com a graça de Deus para poder a nossa palavra chegar onde nós não conseguimos chegar, porque a comunhão anuncia isso. E além disso, claro, essa comunhão deve se tornar serviço. O Padre Manzotti dizia como nós precisamos servir. É a diaconia do serviço. Nossa Senhora recebeu a visita do anjo e depois ela foi servir Santa Isabel. Se a gente pega os Atos dos Apóstolos, a gente vê como esse serviço acontecia. Olha só, vendiam suas propriedades e distribuíam a cada um segundo as suas necessidades. Tirar daquilo que é mais precioso que você tem, que é o seu tempo. Claro, os bens são importantes, tudo, mas o que a gente tem de mais precioso é o nosso tempo. E o tempo precisa ser tirado para gastar tempo com os outros. Por quê? Porque você foi alcançado, porque alguém tirou do tempo que tinha para gastar e levar a palavra de Deus para você. Isso é muito sério. Logo que eu cheguei em Rio Claro, eu fiquei muito impactado que eu não conhecia um projeto da renovação aqui em São Paulo. Eu, visitando as paróquias lá, estava numa das paróquias, e numa das paróquias tinha um servo de um dos grupos de oração que falou comigo assim, olha padre, estou indo amanhã para Ubatuba servir. Eu falei, vai ter um encontro de oração, como é que vai servir num acampamento, como é? Ele sorriu e falou, não, Jesus no litoral. Eu disse, o que é isso? Me explica. Jesus no litoral. Ele falou assim, padre, a gente vai para Ubatuba, e a gente fica levando a palavra de Deus na areia. E a gente faz proclamação da palavra de Deus, e a gente ora pelas pessoas. E aí o que acontece? Ele disse conversões, transformações, e as pessoas que estão lá só para curtir, voltam com Jesus no coração. As pessoas voltam com a experiência da graça de Deus. E foi extraordinário, ele falou. E aí, depois, quando ele voltou, eu falei, me conta como foi. E ele estava contando as experiências dele. Olha, eu fiquei impactado. Ele trabalha, tem a sua esposa, mas deixa tudo para servir lá no litoral. Não pega praia. O que ele faz é o dia e a noite levar a palavra de Deus. E ele contou a história de uma pessoa, de um jovem que estava lá meio isolado, e ele tem muito carisma com os jovens. Ele sentou do lado do jovem e começou a falar do amor de Deus, tocar a palavra de Deus. Por isso agora eu pergunto para você, que tempo você tem gastado
para levar a palavra de Deus para os outros. Sua vida se resume a um grupo de oração, está lá servindo no grupo, é pouco. Sua vida se resume a estar na sua comunidade, servindo no seu ministério, trabalhando lá, é pouco. Sua vida se resume a fazer as coisas só na sua diocese, na sua cidade, é pouco. Porque o mundo está em chamas, dizia Santa Edith Stein, o mundo está pegando fogo. Santa Jacinta viu o inferno. Quando Nossa Senhora de Fátima mostrou para ela, ela viu o inferno e depois daquilo ela falava, eu tenho que rezar pela conversão dos pecadores, eu tenho que fazer alguma coisa. Perguntavam para ela, uma menina de 6, 7, 8 anos, você está entendendo o que é isso? Perguntavam, por que você faz isso? Ela dizia, eu preciso ajudar os pecadores, porque há muitas almas que estão indo para o inferno, porque não há quem reze por elas. Ela aprendeu isso do anjo, ela aprendeu isso da Virgem Maria. E às vezes a gente fica acomodado no nosso grupo de oração e fala, o meu grupo não está vindo tanta gente, o que eu preciso fazer? Sai na rua. Quantas vezes você já foi instrumento da palavra de Deus para chegar e falar com a pessoa? Quantas vezes a gente precisa fazer isso? Precisa tocar e tocar os corações. Eu fui alcançado pela Fernanda, que me falou sobre o amigo dela, Jesus. Só que eu precisava testemunhar isso para outras pessoas. Quanta vergonha, desde que a Fernanda já tinha me falado isso, eu estava um dia tomando um café, mineiro ama café da tarde, renuncia a almoço e a jantar para tomar um pão de queijo com um cafezinho 5 horas, não é? Quem sabe como é, né? O cheirinho do café passado às 5 horas vai lá, não é? E a gente lá na faculdade, estávamos conversando, todo mundo, só que a gente não comia o pão de queijo, que ele era o mesmo preço do biscoito, e o biscoito era maior e mais pesado, alimentava mais, né? Estudante é pobre, né? Então a gente queria era o biscoito. Estávamos lá tomando café e comendo biscoito, conversando, não é? Éramos alguns amigos, e a gente tinha um número maior de evangélicos do que de católicos, lá no curso de geografia, onde eu estudava na UFMG. E a gente estava conversando com um, perguntava, quem é o seu melhor amigo? Aí um falava, é fulano, outro é fulano, fulano, fulano. Aí perguntaram para mim, quem é o teu melhor amigo? Aí eu disse, sem pensar, eu já tinha feito a experiência com Deus, já tinha tido o batismo no Espírito Santo, já estava participando do grupo de oração toda semana, já estava indo à Santa Missa durante a semana, já estava rezando o texto durante a semana, mas perguntaram para mim, quem é o teu melhor amigo? Eu disse, sem pensar, é o Tiago, meu irmão, aquele que rezou pela minha conversão, que deu testemunho, que me sustentava na graça. Eu falei, é o Tiago. E aí perguntaram para uma amiga nossa evangélica, e ela respondeu sem parar, é Jesus. Ela testemunhou a amizade de Jesus no meio de outras pessoas. E falou sem vergonha, sem medo. E aquela palavra foi uma flecha. Eu falei, meu Deus, ela não tem a Santíssima Eucaristia. Ela não tem a devoção à Nossa Senhora. Ela não tem a plenitude dos sacramentos. Ela não está na verdadeira igreja fundada por Cristo, católica, apostólica, romana. Mas ela disse que Jesus é o amigo dela e eu não recebi isso ainda. Eu não vivo isso ainda e foi uma flecha. E ela testemunhou, e a partir de então, eu tenho me esforçado para dizer que Jesus é o amigo da minha vida, é o meu melhor amigo, é o meu único e grande amor. O que você tem feito para levar a palavra de Deus mais longe? Saia desse comodismo. Semear a esperança é não ficar parado. Entrei no ônibus, do meu lado, sentei do lado da minha irmã, pergunta, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Tem enfrentado provas? Pronto. Sabia que Jesus te ama? E pergunta, onde é que você congrega? Eu congrego na católica. Logo responde assim, não é? E leva a palavra de Deus. Está lá no teu colega de trabalho, o teu colega de trabalho parou um instantinho para tomar um café, todo mundo com sono depois do almoço, conversar sobre o quê? Política, sobre o calor, sobre tudo. Fala com ele. Olha, a palavra de Deus diz que quem confia no Senhor é como o monte de Sião. Você está confiando em Deus? Fala, não fica parado. Semear a esperança é levar e incendiar o mundo, porque a gente não pode ir para o céu sozinho. Essa palavra precisa ser dita e precisa ser levada, mas há ainda mais, que é a última coisa. Evangelize sempre, se necessário,
use palavras. Dizia São Antônio de Pádua, evangelize sempre. Se necessário, use palavras. Olha o que diz aqui, Atos 4:33. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e uma grande graça estava com todos. Qual é o testemunho? O maior testemunho é de uma vida transformada. É de uma vida na graça de Deus. É de uma vida que foi tocada na graça de Deus, e essa vida tocada leva outras pessoas a serem tocadas pela graça de Deus. Eu preciso partilhar com vocês algo que a gente experimentou lá no Exército de São Miguel, e hoje em dia Deus usa, inclusive, das mídias digitais. A gente não imaginava, não é? O diabo queria usar isso para levar o mal para longe, e Deus pegou e leva a palavra de Deus mais longe. Quando a gente começou a fazer as nossas lives, porque Deus pediu para as nossas fundadoras que a gente não deixasse os leigos sozinhos na pandemia, não é? A gente tem um grupo grande na comunidade de aliança que a gente chama Irmãos Terceiros, e eles queriam muito ir no instituto, mas estava tudo fechado, não tinha o que fazer. A gente começou a transmitir a nossa adoração, e essa adoração foi chegando mais longe, mais longe, mais longe, não é? Que bênção de Deus, que graça de Deus, não é? E a gente sabe que muitos aqui têm a expressão de estarem juntos, levando também nas redes sociais. E essa transmissão chegou lá na Turquia. Havia um jogador de futebol lá, que ele não estava muito bem com a esposa, mas de repente a esposa começou a acompanhar as lives do Instituto, e ele começou a ver junto com a esposa, e eles não estavam bem, mas de repente se reconciliaram, começaram a orar e começaram a rezar o poderoso texto do combate, a rezar o rosário da madrugada, e começaram a ter uma vida de oração. E como o casal estavam muito bem, tranquilos, ele estava querendo voltar para o Brasil para encerrar a carreira, não é, o Tite? E aí ele quis voltar para Fortaleza para ficar perto do nosso instituto, fez um contrato e veio para jogar no Fortaleza. Não era a melhor proposta, mas ele sentia que queria estar perto da gente. E ele queria estar junto do instituto para poder estar em oração. E lá ele começou a jogar, e naquela época, quem gosta aqui de futebol, lembra que em 2023 o Fortaleza não estava lá muito bem na tabela. Depois ele estava chegando na zona de rebaixamento, e ele queria sempre ir à missa no domingo, porque já tinha experimentado o valor da missa, mas você sabe, jogador de futebol concentrado, às vezes é difícil, né? E ele falava assim, olha, posso ir à missa? Não, mas é concentração. Aí, na outra semana, deixa eu ir à missa, é concentração. O técnico falava, olha, não tem jeito. E ele tentava, até que um belo dia eles estavam fora de casa, e ele pediu, deixa eu ir à missa. Ele falou, só a missa, só vou ali rapidinho e volto em um instante. E ele foi à missa, e naquele dia, o Fortaleza ganhou fora de casa. E ganhou fora de casa, e de lá foram uma sequência de várias vitórias, uma atrás da outra, dentro e fora de casa. Qual foi o resultado? O resultado foi que da zona de rebaixamento ele subiu e classificou para a Libertadores. Depois daquela hora, as coisas começaram a mudar, e a obra começou, e o Fortaleza classificou para a Libertadores, e começou a caminhar. Eu estou falando de futebol, por quê? Porque o objetivo de Deus não é lá embaixo, lá em cima na tabela, não. O objetivo de Deus são corações. A partir de então, ele começou a testemunhar com a sua vida a palavra de Deus. E testemunhar com a vida a palavra de Deus começou a tocar outros jogadores que estavam juntos, mas não eram casados na igreja. E por causa do testemunho dele, outros jogadores começaram a casar na igreja, começaram a ir à missa de domingo, começaram a viver a vida na graça de Deus, mas não parou aí. Esse testemunho chegou até alguns homens que começaram a chegar no nosso instituto porque não gostavam de rezar, mas gostavam de futebol, eram torcedores do Leão de todo jeito, tocavam na campainha e chegavam todos desconfiados. Ei, é aqui que vem na oração o Tite, é? É aqui que vem. Pode entrar? Pode entrar? Pode entrar. E começaram a participar da Santa Missa, começaram a viver a vida na graça de Deus. Eu estou falando aqui de um jogador de futebol, mas tem gente que não gosta de futebol, mas quer ser o vizinho. Tem gente que não sabe o que é igreja, mas trabalha ao teu lado. Tem pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, mas está sentada ao teu lado do ônibus.
É o motorista do Uber que você pegou para chegar correndo e não perdeu o seu compromisso. É a pessoa que você encontrou ao seu lado. Aquela pessoa precisa que você dê o seu testemunho de vida nova. No início e no fim da sua vida, a gente vai dar o testemunho da nossa vida e vai chegar a muitos corações. A oração é poderosa demais. E a oração pode mudar corações. Eu tenho experimentado isso lá no nosso grupo de oração. Um grupo simples, que acontece toda terça-feira, lá no nosso Santuário da Boa Morte, em Rio Claro. Um grupo de oração, onde clamamos a graça de Deus. Quantas pessoas têm experimentado transformação profunda, porque começam a participar do grupo de oração e lá são tocadas e são transformadas. Eu, esses dias, contei um testemunho de uma das pessoas que experimentou a graça de Deus lá. Ele tinha tido um primeiro relacionamento, mas o primeiro relacionamento era certamente um relacionamento que tinha sinais muito claros de que nunca tinha existido, embora ele tinha casado na igreja, mas tinha sinais muito claros. Mas para isso, alguém precisa fazer o processo de nulidade junto ao tribunal, não é? Ele tinha sinais claros, mas precisava da certeza do tribunal de que nunca tinha existido. Ele já estava num segundo relacionamento há 17 anos. E descobriu a graça de Deus. E essa graça de Deus, e ele começou a desejar receber a Sagrada Comunhão, mas ele não podia ainda, porque não era, e aos poucos ele entrou nessa comunhão com Deus. E o testemunho dele é o seguinte: ele começou a participar do grupo de oração, e lá ele recebia forças, e lá ele recebia a palavra de Deus, e lá ele recebia o testemunho de outras pessoas que eram felizes e falavam com ele da importância de estar em oração, da importância da graça de Deus, porque não há coisa mais importante da nossa vida do que viver na graça de Deus. Dizia o Papa Paulo VI, numa das suas audiências, que a maior proteção que alguém pode ter contra os ataques de Satanás é a graça de Deus. A maior proteção que alguém pode ter para estar a salvo do inimigo é estar na graça de Deus. E ele queria isso. Depois de um tempo, alcançou a graça, o tribunal veio, a sentença era clara, o primeiro casamento dele era nulo, liberado para casar de novo. Ele marcou o casamento lá no nosso santuário, e foi uma experiência inesquecível para mim até hoje. Quando eu me lembro dessa experiência, eu me emociono, porque ele é uma pessoa conhecida na cidade. Naquele casamento tinham várias pessoas conhecidas da cidade, e ele foi lá, e na hora do casamento, foi um casamento belíssimo. O nosso pároco fez a celebração de forma muito especial, muito bela, muito forte, muito firme, e chegou no final a hora tão esperada. Aí ele sabia o valor da Sagrada Comunhão. Ele sabia o valor de Jesus, que ele tinha guardado tanto. E na hora em que o sacerdote pegou a hóstia e falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Falou que era a hora da comunhão. Gente, um homem adulto, de uma certa idade já, prorrompeu num choro na igreja. O testemunho dele foi tão impactante que outras pessoas que estavam naquele casamento começaram a buscar a Deus por causa de um testemunho de mudança de vida. Viver a cultura de Pentecostes é tocar com o teu testemunho. Madre Teresa de Calcutá dizia tantas vezes: Cristo não tem mais mão, mas tem a tua mão para tocar a chaga dos outros. Cristo não tem mais pés, mas tem os teus pés para chegar a muitos corações. Cristo não tem mais coração, mas tem o teu coração para mostrar o amor dele. Por isso hoje, nós estamos encerrando esse encontro do Cáris com uma missão. O Brasil precisa ser incendiado do amor de Deus. E o Brasil conta com você. O Espírito Santo conta com você. Nos rincões desse Brasil, nos sertões do Nordeste, nas florestas da Amazônia, nos campos do Rio Grande, nas grandes cidades do Sudeste, na capital federal onde eu nasci, Deus conta com você para semear a esperança vivendo sob o sopro do Espírito Santo. Use os carismas. É um dom de Deus. Conheça a palavra de Deus e transborda. Dê o seu testemunho de um homem, de uma mulher de fé. E assim nós incendiaremos o mundo. E levaremos a palavra de Deus
muito mais longe do que nós podemos imaginar. Vamos ficar de pé para a gente rezar. Porque semear a esperança é clamar o Espírito Santo. O Padre Manzotti dizia há pouco que nós precisamos não guardar a experiência só para nós, mas nós precisamos que essa experiência chegue aos outros. É um cenáculo da unidade. Nós vamos pedir agora o dom do Espírito para que a gente não vá do mesmo jeito para casa. Nós viemos aqui para a Canção Nova e você, filho, que nos acompanha de casa, que está unido a nós, somos um só coração e uma só alma. O Papa João Paulo II, sendo perseguido por aquele regime de opressão, ele fugia para encontrar com seus amigos católicos e falava: cor unum et anima una, um só coração e uma só alma. Olha para a pessoa do teu lado e diz: um só coração e uma só alma. Um só coração e uma só alma. É isso que Deus espera de nós. Se o cálice é esse organismo de comunhão da corrente de graças, a corrente de graças deve levar esse fogo para mais longe. Deve incendiar os corações. Eu fiquei tão impactado quando eu cheguei aqui e vi tantas pessoas que eu acompanhei tanto, que foram tão importantes para a minha conversão. O Valmir, quanto eu rezei com você, Valmir. Tantas vezes me emocionei rezando. O Eugênio, quantas vezes rezei com o Geraldinho, com a Raquel, quantas vezes rezei com cada um de vocês que estão aqui. O Ítalo, há 18 anos atrás, me acolheu na casa dele lá em São Paulo, quando eu não tinha onde dormir. Tantas pessoas tão importantes para a minha vida e a corrente de graça chegou até mim. A corrente de graça chega até você e o Espírito Santo te pede para não ficar parado e incendiar o mundo com o amor de Deus. Semear essa esperança é ser cheio do Espírito Santo. Não guarda para você, leva para os outros, incendeia o mundo inteiro. Pede o dom do Espírito agora. Vamos rezar. Espírito Santo, vinde falar em mim. Pede, reza. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde falar em mim. Que Ele te use, filho. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar. Traz fogo. Traz fogo do céu nesse lugar. Pede esse dom do Espírito com unção. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Senhor. Pede esse dom do Espírito, incendeia. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Senhor. Que momento de graça agora. A família Caris Brasil se une em oração. E o Senhor, logo no início da oração, me dá a visualização de fogo incendiando os nossos corações. Ele não vai nos deixar em paz e o Espírito Santo nos vai deixar inquietos. O cálice é instrumento de comunhão para que esse fogo não se extinga, pelo contrário, que esse fogo incendeie o nosso Brasil. E o Brasil precisa de homens e mulheres que foram tocados
pela graça de Deus, que foram tocados pela força do amor de Deus. O teu batismo do Espírito Santo, como o meu que aconteceu há 25 anos atrás, aconteceu para que você sirva e para que você não fique mais do mesmo jeito. Você foi tocado pela graça de Deus para tocar os outros. É como a tocha olímpica que um pega e passa para outro, e passa para outro. Você incendeia os corações com o fogo do amor de Deus, com o fogo da graça de Deus. Vem Espírito Santo sobre nós agora. Vem Espírito Santo, eu te peço, como teu servo, como aquele que foi tocado pelo ministério de muitos, como aquele que foi tocado pela minha amiga cheia do Espírito Santo, como aquele que foi tocado por um homem e uma mulher, por tantos que se encontraram comigo e disseram que a minha vida valia a pena, que a minha vida valia porque deveria ser oferecida a Jesus. Eu sou teu consagrado hoje, Senhor, sou teu sacerdote, porque homens e mulheres de fé, na sua vida comum, escolheram serem instrumentos do Espírito Santo. Vem Espírito Santo, toca o nosso coração, vem curar o nosso coração para que nós sejamos instrumentos de cura. Vem libertar o nosso coração para que sejamos instrumentos de libertação. Vem Espírito Santo, age em nós. Espírito Santo, vinde, reza. Espírito Santo, vinde orar em mim. Mais uma vez, Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vinde Traz fogo do céu. traz fogo do céu. Pede esse dom agora com fé. Incendeia a minha alma com força. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia, incendeia com teu amor, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. E homens e mulheres cheios do Espírito Santo são apaixonados por Deus, amam a Deus com todo o coração, com toda a força. E o limite, nunca haverá limite. Para Deus sempre o amor maior. Para Deus o coração sempre cheio desse amor, sempre cheio deste fogo. Um amor ardente por Deus, um amor ardente por aquele que nos criou e por aquele que conta com você, aquele que conta com você como transmissor da graça dele. Um amor ardente a Deus por aquele que te colocou nesse mundo como missão e que coloca na tua boca a palavra de profecia e que coloca nos teus lábios as proclamações que ele quer transmitir aos filhos dele. Você é filho de Deus, escolhido por Deus para ser transmissor desta graça. Mas essa graça não é transmitida se o coração não estiver apaixonado por Deus. Essa graça não é transmitida se não amar muito a Deus. Porque não nos transmitimos a Deus a vida divina. É a vida divina que dá novamente sentido à vida humana. É a vida divina portada por aqueles que são movidos pelo Espírito Santo, que levantam homens e mulheres caídos. Então pede com toda a força do teu coração, Senhor, Espírito Santo, incendeia minha alma nesse amor. Espírito Santo, faz de mim um apaixonado por Ti, um apaixonado pela Santíssima Trindade. Dá-me um coração que Te ame com tudo que eu tenho. Espírito Santo, Tu que és o amor do Pai e do Filho, faz de mim uma extensão de Ti,
uma extensão da tua ação amorosa. Ergue esse louvor em línguas. Ergue, vai, solta os lábios. Deixa a unção de Deus chegar. Solta a voz, mulher. Solta a voz, homem. Solta a voz, igreja. Se tem músicos aqui, erga os braços. Você que é músico, instrumentista, cantor, vocalista, pregadores, ergam os braços. Abram em vozes como Ele merece. O Santo Espírito de Deus, o grande Espírito Santo merece o seu melhor. Dê o seu melhor. Abra em vozes. Essa é a unidade, incendeia. Somos irmãos, incendeia. Você experimenta o fruto da paz, o fruto da unidade, o fruto da bondade, o fruto da mansidão, o fruto da castidade. Todos aqueles frutos que São Paulo fala em Gálatas 5, de quem é cheio do Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por essa obra. Obrigado, Espírito Santo, por existir o cálice, por meio dele sermos irmãos. Irmãos cheios do Espírito Santo, que levam essa palavra tão longe. Obrigado, Espírito Santo, por escolher a cada um de nós tão fracos e tão pequenos, para sermos teus instrumentos de amor nesse mundo. Eu quero agora, como sacerdote, abençoar a vocês e abençoar cada pessoa que aqui hoje se reúne, cada pessoa que nos acompanha de casa, cada pessoa que queria estar aqui hoje. Claro, toda a equipe que coordena o Cáris Brasil, Dom Mário que está aqui, daqui a pouco vai presidir a Santa Missa para nós. Que bênção de Deus nós estarmos unidos como família dos homens e mulheres cheios da corrente da graça do Espírito Santo. Que Deus vos abençoe, proteja e cure, liberte e impulsione com a sua graça. Que desça sobre cada um de vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode aplaudir o Senhor, que é maravilhoso.